Começando no verso 1. Colocou o telefone para mim? Colocou? Pessoal, dois lembretes importantes. Estou planejando fazer no culto de Natal deste ano, fazer o batismo de algumas pessoas que ficaram para trás na caminhada, né? Algumas pessoas que não foram batizadas ainda. E eu preciso preparar esse pessoal. Então, a partir da primeira semana de setembro, daqui a um mês, a gente vai começar a fazer o preparo desse pessoal para que no Natal sejam prontas. Então, as pessoas que não foram batizadas, inclusive alguns antigos que ficaram para trás, né? Não vou dizer o nome, claro, né? Quem sabe dessa vez, né? Quem sabe? E os novatos também que não foram batizados ainda, os que tiverem, então quem não está aqui hoje, você avisa também. Então, anota o meu telefone, todo mundo tem, mas se não tiver, passa a mensagem no Zap, para eu te passar as informações. Eu vou fazer essa ministração, vai ser uma vez por semana, durante o mês, começa em setembro, com aula na semana, um dia na semana à noite, e para quem não pode na semana, a gente vai fazer um repeteco no domingo pela manhã. Então, começa agora em setembro, prepare para quem vai ser batizado lá no Natal, no culto de Natal. E o outro aviso, vê se eu me lembro aqui, esqueci do aviso, puxa, vamos ficar em pé por gentileza, quem sabe eu lembro do aviso, né? Vamos ler o texto aqui. Qual é o mesmo aviso, né? Diz que eu não lembro. Mas esqueci. Esqueci, cara. Depois se eu lembrar eu falo, né? Lembrei. O segundo aviso é o seguinte, eu olhei pro telefone e lembrei, né? Só o pessoal que não sei se o pessoal, todo mundo sabe, né? Mas aqui a gente dá um atendimento, faz um aconselhamento com as pessoas da igreja que precisam de ajuda. Então, se você precisar de ajuda, o telefone é esse aqui, tá? Então, de vez em quando eu dou uma lembrada. Você pode pedir ajuda, a gente marca o horário para bater um papo. Aquilo que a gente não puder resolver junto ali, espiritualmente falando, a gente encaminha, né? Tem umas 2 ou 3 pessoas que me ajudam na área da psicologia e da psicanálise, né? Então, eu mando às vezes para alguns terapeutas aí, quando não dá para resolver, quando a questão não é espiritual, a gente encaminha. E se for espiritual, a gente tenta resolver junto. Então, quem precisa de aconselhamento, por gentileza, né? Não sofra sozinho, né? Não ande sozinho. Você não tem ninguém para compartilhar, para te orientar, é só passar um zap que a gente marca o horário, tá bom? Lembre, esse era o segundo aviso. Olhe para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás. Veja se alguém sem a Bíblia. Estamos abertos aí? Não. Estamos aí? Né? Mateus 23, verso 1. Então, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Versículo 6. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Verso 11. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Verso 16. Ai de vós, guias cegos, que dizeis? Quem jurar pelo santuário, isto é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos, verso 17, e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isto é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, disse Jesus, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, disse Jesus, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. 34. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste do santuário e o altar. Em verdade, 36, em verdade vos digo que todas essas coisas, quer dizer, a condenação, hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos,
como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e não o quisesses. Diga amém. Vamos sentar, por gentileza. Hoje à tarde eu estava fazendo uma caminhada, e eu estava voltando, era mais ou menos umas 5h15, quase 5h30, né? Mais ou menos o horário que as igrejas começam a movimentar. Você começa a ver o movimento na rua, o pessoal indo para as igrejas, não sei o quê. E um fato curioso me chamou a atenção, cara. Tinha uma mulher indo para a igreja com a Bíblia embaixo do braço, se eu não me engano era uma Bíblia e um inário, eram dois livros, nitidamente, assim, andando com uma saia comprida, não sei o que lá, e um baita de um cigarrão aqui, dando umas tragadas. Eu falei, sensacional, cara. Queria saber que igreja que essa irmã está indo ou não ela está vindo, né? Hoje em dia tem tanta gente por aí, tem tanta igreja em tantos lugares, e tanta gente que se diz cristã, evangélica. Claro que eu não vou lembrar dos números, mas há um tempo atrás diziam que os evangélicos já eram pelo menos metade do povo brasileiro. Eu estou desconfiado que já passou dessa metade há muito tempo, né? Então, todo mundo aqui é evangélico, é cristão. Neymar, coitado, esses dias eu vi, semana passada, retrasada, ele estava aqui em São Paulo, e aí foi na igreja, aqui onde ele ia quando era garoto, aqui em Santos, e o pastor deve ter puxado a orelha dele lá. Todo mundo é evangélico, né? Todo mundo é evangélico. Infelizmente, são evangélicos? São, mas será que são cristãos de verdade? Será que fazem o que a palavra manda? E quando a gente diz uma coisa e faz outra, no caso da palavra, a gente diz que crê na palavra, faz o que a palavra diz para não fazer, aí você não é sincero. A Bíblia chama isso de hipocrisia. E aí esses religiosos, o texto bíblico aqui, verso 1 e 2, o tal dos fariseus e os escribas, especialmente os fariseus, os mais falados, mais mal falados, são os conhecidos pela sua hipocrisia. Verso 1, verso 2, Jesus diz que esses caras, na verdade, não estavam lá para ser hipócritas. Eles estavam lá por uma razão. Ele diz, olha, verso 2, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Quer dizer, Moisés era um líder. Moisés era uma espécie de um pastorzão que devia guiar o povo a partir da palavra. E começando pelo exemplo, a Bíblia diz que de todas as pessoas que já viram na terra, não havia alguém mais manso do que Moisés. Era um cara que foi seguido. O único pecado que ele cometeu é aquela história de dar a segunda cacetada na rocha, aí se deu mal, mas de resto, você não pode acusar em nada, especialmente a questão da sinceridade, andava com Deus. E esses religiosos, Jesus falou, olha, esses caras estão aqui, porque foram colocados por Deus para substituir Moisés, quer dizer, para conduzir o povo, mas eles têm um problema, verso 3, eles fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imitem nas suas obras, por quê? Porque eles dizem não, fazem, são hipócritas. Esse era o grande problema dos fariseus. O problema principal dos fariseus e dos escribas, que eram uma espécie de especialistas na lei, os que ensinavam a palavra na época. No verso 34, Jesus diz o seguinte, olha, eu enviei para o meio dessas pessoas, para o meio dos fariseus religiosos, estou enviando profetas, sábios e escribas. Quer dizer, ao longo do tempo, ao longo da história, Jesus tentou resolver esse problema como? Mandando pessoas para falar com eles. Sabe que eu contei semana retrasada a origem dos fariseus, né? Então eles não começaram no tempo de Jesus, começaram naquele famoso período interbíblico, né? Entre um Velho e um Novo Testamento. Então, quer dizer, no tempo de Jesus já tinha um bom tempo que eles estavam por ali, lidando no povo. E Jesus fala, olha, durante esse tempo todo aqui eu tenho mandado pessoas para falar com vocês e vocês não estão ouvindo. E aí ele diz aqui o seguinte, no capítulo 11 de Mateus, verso 13, diz que todos os profetas e as leis profetizaram até João, quer dizer, João foi o último enviado por Jesus para libertar os fariseus da sua hipocrisia, do seu pecado. Então Jesus tenta de forma, vamos dizer, indireta, libertar aquele sujeito. Eu mandei muita gente para falar com vocês. E o último quem foi? Foi João. E a gente sabe o que aconteceu com João, né? João peitou todas as autoridades conhecidas na época, e a autoridade romana matou, mas também foi rejeitado pelos fariseus, naquela pergunta famosa de Jesus, o batismo de João é de Deus ou dos homens? Lembra dessa pegadinha? Os caras não responderam nada porque não queriam dar o braço a torcer e aceitar o testemunho de João. Então Jesus não conseguiu libertar aquela gente quando mandou mensageiros. E aí o que ele fez? Resolveu ir pessoalmente. E lá nesse versículo 37, quando ele fala, Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os profetas, né? Quantas vezes, ele usa a primeira pessoa, quantas vezes eu quis te trazer para perto de mim, para debaixo das minhas asas, igual debaixo da minha proteção, igual uma galinha atrás dos pintinhos. Quantas vezes eu me manifestei pessoalmente, mandei representantes, mandei profetas, servos, mandei gente para falar com vocês e vocês os rejeitaram. E eu mesmo vim, estou pregando aqui já há 3 anos para vocês e vocês continuam me rejeitando. Quer dizer, eles
receberam a revelação de Jesus, primeiro de forma indireta, através dos enviados, depois diretamente da forma dele, mas em ambos os casos que eles fizeram, rejeitaram a manifestação da revelação de Deus. Sabe que, como diz o próprio Jesus, conhecereis a verdade, a única forma de você se libertar de um pecado é conhecendo a verdade. Jesus está dizendo, olha, eu tentei libertar você de várias maneiras, com a verdade, mandei os representantes, vocês rejeitaram, eu vim diretamente e vocês rejeitaram. Verso 34, vocês mataram uns, crucificaram outros e açoitaram outros na sinagoga, de cidade em cidade, e agora finalmente vocês também estão me rejeitando. Não se esqueça, como eu também disse semana retrasada, que depois desse discurso aqui, em menos de 7 dias, os religiosos, os fariseus e os escribas assassinaram o Senhor Jesus. Uma semana depois ele estava morto. Rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram o ensinamento de Deus, rejeitaram a revelação de Deus, preferiram a hipocrisia. Verso 36, em verdade vos digo que todas essas coisas virão sobre esta geração, e porque rejeitaram a revelação de Deus para continuarem com os seus pecados, esses escribas, esses fariseus, se tornaram 10 vezes, quem sabe 100 vezes, quem sabe 1000 vezes mais culpados do que qualquer outra pessoa. E aí, de forma simbólica, verso 35, talvez você entenda um pouco esse versículo aí, quando ele fala de pessoas que morreram, e parece que a culpa era dos fariseus. Como assim? Verso 35, para que sobre vocês recaia o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Está dizendo, olha, o pecado que vocês têm cometido, e a culpa desse pecado, por ter rejeitado tudo que eu tentei fazer para libertar vocês, e por fim ter rejeitado a mim mesmo, eu me revelando a vocês, a culpa de vocês é tão grande, tão grande, tão grande, que ele faz uma comparação, ele está dizendo, olha, simbolicamente a culpa de vocês é maior do que todas as pessoas que mataram todos os justos que viram até hoje, desde Abel, que foi o primeiro assassinato, né? Até o último assassinato famoso que a Bíblia registra, que é o profeta Zacarias, que ele cita aqui, filho de Baraquias. E essa culpa foi porque rejeitaram a palavra de Deus. Você vê como a palavra de Deus é um troço sério, né? Uma coisa séria. E se eu não quero viver uma vida de hipocrisia, se eu detesto a hipocrisia, se eu estou lutando para ser sincero e não ser reprovado por Deus, não ser hipócrita e não arcar com as consequências, o que eu tenho que fazer então? Simples, conhecereis a verdade, vos libertará. Basta eu receber essa revelação, basta eu acatar a revelação de Jesus. O que Jesus me mostra como sendo importante para a minha vida, opa, Jesus está falando, a palavra está falando. Ele falou com os fariseus, primeiro de forma direta, mandando os profetas, os servos, etc. Depois falou pessoalmente, eles não ouviram e foram rejeitados. Eu não quero ser rejeitado. Então o que eu faço? Simples, eu acato a revelação de Deus sobre a minha vida. Verso 34, por isso, eis que envio profetas, sábios e escribas. Foram condenados porque os profetas foram enviados, o próprio Jesus foi enviado e eles rejeitaram. Então, se eu quero não ser rejeitado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acatar as revelações de Deus sobre a minha vida. Quem entendeu? Diga amém. Simples, como 12 mais 2 são 5,5. Na matemática divina. Simples. E quais são, olhando para o texto, já que quais são as revelações que Deus tem para nós hoje? Já que o nosso texto, a nossa revelação agora é a Escritura. Você tem nas mãos aí uma preciosidade, você tem um registro de toda a história do cristianismo, e o registro escrito, grafado, da palavra de Deus, da revelação de Deus. Que a gente não tem noção por causa do tempo e do espaço. Mas, por exemplo, no tempo do Novo Testamento, antes dos livros terminarem aquele processo de serem escritos, as pessoas se reuniam nas casas para fazer os cultos, e alguém chegava ali e tinha memorizado o discurso de Jesus, e o camarada tentava lembrar um pedaço do discurso de Jesus, em cima de um pedaço do que alguém lembrava, aí se fazia uma discussão, e depois se orava e se pregava. Não tinha a palavra escrita, era só o Velho Testamento, e mesmo assim estava nas mãos das autoridades religiosas, né? Não tinha aquele manuseio da palavra, porque um livro era caríssimo. Depois de 1500, você tem ideia que a coisa bem, por volta de 1500, quando Gutenberg inventou lá a imprensa, foi que finalmente ali a palavra começou a ser divulgada, porque então aquela tecnologia então inovadora, né, de você imprimir aquele negócio, baratear e o povo finalmente ter acesso, aí que a coisa começou a espalhar pelo mundo. Mas até então era raríssimo você ter um pergaminho da palavra, era mais a base da orelha, e hoje você abre a Bíblia e está tudo aí, cara. De manhã, de tarde, de noite, olha o que você quiser, está nas tuas mãos, a revelação está ao teu alcance, hoje ela é a palavra que está nas suas mãos, diga graças a Deus por isso, está aí, ó. Deus se revela, e nesse pedacinho que a gente leu aqui, vamos ver qual a revelação para nós hoje sobre esse assunto aí, ó. Se eu não quero ser hipócrita, eu quero fugir desse negócio, eu quero ver bem com Deus, então, qual a revelação para ser acatada? Verso 11 e 12, a primeira revelação é a prática da humildade.
Jesus diz, mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado, né? Quando a gente ama alguém, ou a gente ama alguma coisa, por definição, amar é você apreciar alguma coisa e você querer o bem daquela coisa. E por consequência, se eu quero o bem de alguma coisa, se eu amo alguma coisa, eu vou querer estar perto daquela coisa ou daquela pessoa. Então, eu quero estar perto, eu quero valorizar, eu quero me prender àquela pessoa, eu quero dar valor para aquela pessoa ou aquela coisa, eu quero que aquilo não saia de perto de mim, eu não quero perder aquilo, eu quero o melhor, eu quero que aquilo cresça, que aquilo aumente. Quer dizer, eu me prendo a alguém e tenho valor por aquilo ou por aquela pessoa e eu quero estar perto dela e eu quero o bem dela, eu não quero largar dela, não quero. Quer dizer, amar significa estar profundamente ligado e valorizando alguma coisa. E os fariseus também amavam, apesar da hipocrisia. Mas o que é que eles amavam? Versículo 6, veja comigo aí. Eles amam o primeiro lugar dos banquetes. Quer dizer, eles se prendem, eles dão valor, né? Eles se amarram, eles gostam, eles apreciam os primeiros lugares dos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças, e os serem chamados de mestres pelos homens, os primeiros lugares dos banquetes. Por que o fariseu adorava o primeiro lugar no banquete? Naquele tempo, quando você chegava no lugar, as cadeiras eram mais ou menos como culto, né? Então, os lugares marcados, né? Quer dizer, marcado no nosso inconsciente, né? Então, sempre tem um lugarzinho certinho. Por exemplo, o Bíblia sempre sendo naquele canto ali. Aí, se um dia ele chegar e tiver um outro gordo sentado no lugar dele, ele vai ficar meio desconcertado, vai ter um monte de lugar em volta, ele vai ficar olhando assim, hoje não tem lugar para sentar, mas... É que os lugares eram meio que marcados, né? Só que você aqui é inconsciente, mas naquele tempo os lugares eram marcados mesmos. Quando você chegava numa festa, havia as cadeiras, os lugares certinhos, cada um sabia onde cada um ia sentar, e tinha lá o cicerone, a pessoa que orientava a festa, o mestre da festa, né? Geralmente um amigo se fosse um casamento, amigo noivo, por exemplo. Então, e havia uma espécie de escala de valores. Quem sentava mais na frente eram as pessoas mais importantes, ou as mais ricas, as mais poderosas. Os mais pobres, menos poderosos, sentavam mais profundo, mais perto da porta. E aí diz a Bíblia que os fariseus adoravam os primeiros lugares no banquete, porque geralmente quem tinha dinheiro, quem tinha poder, ficava nos primeiros lugares, né? Diz a Bíblia, no texto que a gente leu, que eles adoravam os primeiros lugares nas sinagogas, era o mesmo princípio, quem tinha mais autoridade religiosa, e normalmente mais poder, mais autoridade religiosa, quer dizer, mais poder, mais influência, também sentava os primeiros bancos da sinagoga, né? Aliás, o nosso culto ele é no formato que a gente chama de sinagogal, né? A sinagoga era parecida com o nosso culto, tinha um púlpito e tinha os bancos, os lugares assim na frente, um de costa para o outro, um olhando para as costas do outro, mas quem sentava na frente eram as autoridades espirituais, e o fariseu adorava sentar num lugar de importância, no culto lá em Jerusalém, no templo, numa sinagoga em alguma cidade. Diz a Bíblia que eles adoravam os títulos de mestre. Está passando na rua, alguém falava, ô mestre, como vai, né? Então eles se orgulhavam, né? Realmente o mestre sou eu, achavam bacana aquilo, gostavam, não tinha aquela falsa modéstia, não, para com isso, não sou mestre, nada disso. Se alguém, aliás, era o contrário, se o fariseu passasse, o escriba principalmente, que era o mestre, vamos dizer, o que conhecia a palavra, né? Melhor, se ele passasse uma pessoa subalterna, não o chamasse de mestre, ele se sentia ofendido, porque ele amava aquele trem. E se estivesse andando na rua, o que o fariseu mais adorava é mais ou menos como os famosos hoje, eles adoram andar na rua e serem saudados pelas pessoas, né? Eu adoro, o famoso diz, quando eu vou no shopping, por exemplo, o shopping para por minha causa, né? Ou quando eu ponho um vídeo no YouTube, 10 mil pessoas, 1 milhão de pessoas começam a curtir, quer dizer, o cara é famoso, adora ser saudado por onde passa, adorava a fama, como a gente fala hoje, eles adoravam serem famosos, e a gente sabe que pessoas que eram as famosas, que tinham autoridade, que tinham poder, que tinham dinheiro, que sentavam nos primeiros lugares nas festas, ou na igreja, ou na sinagoga, ou seja onde que for, a gente sabe que essas pessoas eram geralmente os servos, os mais humildes, os mais pobres. Eles adoravam ser tratados como senhores, e não tratados como servos. E eram hipócritas. Por que eram hipócritas? Porque eles amavam essas coisas, mas quando eles se levantavam para fazer um discurso, um fariseu, um religioso, um líder da religião dos judeus, um escriba, um ensinador, um mestre da religião dos judeus, quando eles iam fazer o discurso, parte desse discurso era o seguinte: olha o que diz a palavra, vocês precisam se humilhar diante da mão de Deus, tem que ser humildes. Então o fariseu adorava pregar sobre humildade, o escriba adorava ensinar todo mundo a ser humilde, mas ele no dia a dia, ele adorava ser adulado. Adorava ser contemplado na rua, adorava a vaidade, a presunção, quer dizer, ensinava uma coisa e fazia outra. Canalha, sem vergonha, safado, ou na nossa linguagem aqui, hipócrita.
fingido, mascarado. Será que Deus, olhando para nós, será que Ele vê alguma hipocrisia em nossas vidas? No verso 11, Jesus fala o seguinte, olha a revelação de Jesus para nós, mas o maior dentre vocês seja o servo. Aquele que for mais e tiver mais tem que agir como se fosse o que tem menos e fosse menos. E quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Quer dizer, não se exalte, se humilhe para o seu próprio bem, porque se você se humilhar, você será exaltado. Essa é a revelação que Jesus trouxe para aquela gente, eles rejeitaram. E a revelação também para nós hoje, praticar a humildade. Mas será que a gente é arrogante? A essa altura do campeonato, será que a gente ainda comete esse pecado? Parece ser tão básico, né? Será que em nosso tempo a gente tem algum tipo de soberba? Alguns de vocês que são ricos, por exemplo, será que vivem ostentando os bens por aí? Quando está junto com os amigos, com os parentes, gosta de falar assim, você não sabe o carro que eu comprei, foi caro para chuchu, comprei à vista, aí mira, 200 pau paguei nesse carro, 200 mil reais, né? Não quis nem o troco. É meio, até no mundo, vamos dizer assim, fora de moda, né? As pessoas que têm dinheiro ficarem se exibindo, né? Ficou uma coisa chata, como a gente diz, ficou demodê, ficou cafona, ficou brega, né? Coisa de adolescente, né? E vai para a academia para dizer, meu bíceps é maior que o meu, tá vendo aqui? Ó? Coisa de adolescente, de criança. Será que a gente ainda se exibe para os outros, ostenta os nossos bens? Eu acho que a gente passou desse momento, né? E naquilo que a gente tem algum tipo de autoridade, essa altura do campeonato, será que a gente, de vez em quando, ainda procura meio que dar uma carteirada, ou se exibir de alguma maneira? Me lembro que um dia eu cheguei no hospital, aí uma pessoa tinha morrido, e eu cheguei lá, assim que a pessoa morreu, eu cheguei. E assim que eu cheguei, antes eu cheguei antes dos parentes, mas assim que eu cheguei, na sequência chegou um camarada que trabalhava com a pessoa que tinha morrido. E eu achei curioso, porque o cara veio se apresentar para mim, tinha chegado primeiro, veio falar comigo, e pelo que eu me lembro, antes dele falar o nome dele, ele já foi dizendo qual era o cargo dele. Pô, mas eu não quero saber isso. Ele diz, olha, tudo bem, pastor, eu sou o chefe, eu sou o chefe da empresa tal, onde o cara que morreu trabalha, né? Que diferença tu faz, o cara morreu, ou será que o chefe vai ressuscitar o morto? Se for ressuscitar, beleza, né? Será que a gente às vezes faz um troço maluco desse? Será que existe, por exemplo, líderes religiosos nas igrejas evangélicas que gostam de dar uma carteirada de vez em quando, uma ostentada em algum lugar, né? Tem aquela coisa de entrar no hospital na carteirada, né? Eu nunca gostei muito disso, não. Às vezes eu fui obrigado a dar uma carteirada, mas parece que tem uma lei que abre a brecha, muito o pessoal respeita, né? Mas tem alguns pastores, meu amigo, que se ele chegar no hospital e o hospital barra ele, o cara vira uma fera. Imagina, eu sou autoridade espiritual. Cara, não deixou você entrar, vai para a fila igual todo mundo. Eu acho que está meio fora de forma isso, né? Pior é que quando isso existe, essa hipocrisia existe, ela é a hipocrisia disfarçada, quer dizer, a hipocrisia da hipocrisia. Quem é dessa maneira procura fingir. Jesus fala, não, você não pode ser desse jeito, seja como servo, né? Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. As coisas que a gente faz, que a gente consegue fazer, que a gente realiza, será que a gente se vangloria dessas coisas? Quando a gente faz uma doação para alguém, por exemplo, ajudei aquela pessoa a pagar uma conta que estava atrasada. Aquele outro ali, meu amigo, estava na faculdade, deu um dinheiro para ele pagar o curso dele, o cara perdeu o emprego. Aquela pessoa estava com fome, eu fui lá e paguei um lanche. Legal se você fez isso, glória a Deus por isso. Mas segundo isso, o próprio Jesus, não saiba a tua mão direita, que faz a tua esquerda. Quer dizer, um sigilo exagerado a ponto de eu mesmo não saber o que eu estou fazendo, ficar no anonimato, na surdina, né? Mas no meio cristão tem um negócio meio chato, não sei se você reparou, o tal do testemunho. Tem um pessoal aí, cara, que adora um testemunho. E às vezes, como você ouve as pessoas contando aquele testemunho, você fica com vontade de ser o cara. Não, eu não quero ser Jesus, eu quero ser esse cara é mais do que Jesus, né? E às vezes você percebe que quando é conveniente, quando é oportuno, quando é de bom gosto, a pessoa conta um testemunho. Mas às vezes, tem gente que até dá uma forçada na barra para contar um testemunho. Eu falei, um dia eu estava na livraria, aí um cara encostou no meu, livraria evangélica, né? Comprando uns livros lá, olhando, um cara encostou. Oi, irmão, tudo bem, tudo bem. Aquele papo de livraria evangélica, né? Todo mundo, irmão, tudo bem, tudo bem. Nunca vi um cara mais gordo na minha vida. Ele era bem gordinho, mas nunca tinha visto ele. Aí, oi, irmão, tudo bem, tudo bem. Eu sou fulano de tal. Eu falei, beleza.
Você leu a revista tal desse mês, da imprensa não sei de onde lá, que era um negócio batista, né? E eu não gosto desses negócios. Eu falei, irmão, eu não li, desculpa, eu pisei na boia. É porque lá está o meu testemunho que eu contei, né? Teu testemunho? Nossa! E começou a falar um monte de coisa. Esse cara está fazendo, cara. E por mais que Deus tenha feito uma coisa sobrenatural, extraordinária na nossa vida, a nossa alegria tem que ser o quê? Tem que ser aquilo que acontece nesse mundo, como disse Jesus, é o poder, a autoridade, os fenômenos que Deus realiza, até sobrenaturais, aqui nesse mundo por meio da nossa vida, como expulsar um demônio, por exemplo. Ou como disse Jesus para os discípulos, quando voltaram todo alegre porque tinham expulsado o demônio. A nossa alegria não tem que ser por causa dos feitos ou porque o nosso nome está escrito lá nos céus? Qual deve ser nosso motivo de exultação? Qual que você acha que é? E parece que algumas vezes a gente sofre desse mal. Aquilo que fazemos, aquilo que somos, Jesus falou, não, o maior de vocês tem que ser como servo. E de vez em quando eu ainda percebo a gente fazendo o contrário. Inclusive até quando a gente faz o certo. Olha que negócio perigoso, né? Quando o cara faz o errado, a tendência é esconder, ser hipócrita. Mas quando a pessoa começa a fazer o certo, achando que já está legal, acaba exibindo o certo que está fazendo. Eu deixei de pecar, e agora que eu deixei de pecar, eu falo para todo mundo, agora eu parei de pecar, cara, você não está reparando que por ter parado de pecar, e agora você falando toda hora que você parou de pecar, você já está pecando, está se exibindo por causa da sua falta de pecado. É um negócio doido isso. Parou de pecar, glória a Deus, acabou o assunto, velho, acabou o assunto. Se um dia alguém te perguntar, ou for oportuno, aí você conta, dá o testemunho, mas fica falando a torta direita. Muitas vezes a nossa experiência, ou o nosso conhecimento, ou o profissional, ou o espiritual, ou seja no que for, às vezes eles lutam contra o time, jogam contra o nosso próprio time, nos levam a cometer algum tipo de pecado. E quando a gente fala de coisas mais externas, pior ainda, da nossa beleza, da nossa força, sabe? Da nossa capacidade. Aí é comum você ver as pessoas baterem a mão no peito e falar, eu fiz, eu realizei, eu sou capaz, eu posso, deixa comigo. Cara, Tiago diz o seguinte na sua epístola, né? Lembrando que Tiago ele prega meio parecido com Jesus, porque afinal era irmão de Jesus, cresceu ouvindo Jesus pregar. E você lendo, parece que está ouvindo as palavras de Jesus. E ele fala bem na lata igual Jesus. Tiago fala o seguinte, olha, não diga que amanhã você vai viajar e vai trabalhar e vai ganhar dinheiro. Diga assim, se o Senhor permitir, amanhã eu vou viajar, e se o Senhor permitir, amanhã eu vou trabalhar, e se Ele permitir, amanhã eu ganhar dinheiro. Porque vocês não são nada, vocês são só uma poeirinha. Que arrogância é essa? Que soberba é essa? Você é bonito, você é forte, inteligente, dá glória a Deus e fica na surdina, cara. Seja humilde. Por quê? Porque os humildes serão exaltados no tempo certo. Aliás, só para você ver como isso é sério, havia aquele ser famoso, o tal do querubim da guarda, lembra que o livro de Ezequiel fala? Tu eras ungido de Deus, ó querubim da guarda, o sinete da perfeição, diz lá o profeta Ezequiel, opa, faltou aqui, deixa eu ver aqui, Ezequiel, falhou a memória aqui. Ele fala assim, você era o sinete da perfeição, até no dia em que te foi encontrado iniquidade. Qual foi a iniquidade daquele sujeito que naquele Éden mineral, ou seja, das pedras preciosas, era a criatura mais linda e mais poderosa e mais bela de todas, chamada Lúcifer? Qual foi o pecado dela? Olhar para si mesmo e começar a se contemplar e dizer, nossa, eu sou muito forte, muito poderoso, tenho muita autoridade, mais que todo reino criado, eu tenho autoridade sobre tudo. E aquilo ele olhou tanto para si, que esqueceu de olhar para quem tinha criado. E no momento ele pensou, por que eu não posso tomar o lugar de Deus se eu sou tão belo, tão forte, tão poderoso? E aí Jesus falou o seguinte, a casa dele caiu. Jesus fala o seguinte, em Mateus capítulo 24, no sermão do final do mundo, diz assim, então eu olhei e vi o diabo caindo igual um raio. Na hora que a arrogância subiu no seu coração. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem se mesmo se humilhar, será exaltado. Quem entendeu, diga graças a Deus. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Quando Deus fala, quando a revelação chega, não importa como chega, nós precisamos acatar a revelação. Para quê? Para que a gente não seja rejeitado. Para quê? Mais ainda, para que a gente escape da hipocrisia. Para quê? Para que a gente ande dignamente diante de Deus. Como é que a gente faz isso? Praticando a humildade. Diga amém.
Segunda revelação, que esse texto que a gente leu nos traz, como importante, fundamental para a gente manter a nossa pureza e fugir da hipocrisia. É a gente compreender a supremacia do espiritual sobre aquilo que não é espiritual, daquilo que é material. Verso 16, leia comigo. Ai de vós, guias cegos, que dizeis? Quem jurar pelo santuário, isto é? Nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a jurar pelo que jurou. Verso 17, insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Verso 21, quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Verso 18 de novo, e dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta do que está sobre o altar, fica obrigado ao que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. Olha que coisa maluca. Essa gente aqui, esses líderes religiosos que estavam no lugar de Moisés, ao invés de proteger os princípios que Moisés propagou, ensinou, registrado lá no Decálogo, nos 10 mandamentos, na verdade eles pervertiam, eles tinham a manha de perverter, de estragar aquilo que era de Deus, que Deus tinha passado para as pessoas como valores absolutos. E eles pegaram essa coisa que a gente sabe desde pequeno na nossa vida espiritual, de que aquilo que é espiritual é muito maior daquilo que não é espiritual. Aquilo que é temporal, que é material, é passageiro, é pequeno, é menor. Sabemos que o que importa é o espiritual. Todo mundo sabe disso. Eles sabem disso também. Mas eles perverteram essa verdade que todo mundo sabe. Estragaram essa verdade. Não só por palavras, quando ensinava errado, mas principalmente pelo próprio comportamento, como demonstrava errado. Como que eles fizeram isso? Primeiro, pegando aquilo que é o material, que tinha menos importância, e dando uma inflacionada, uma hipervalorizada. Olha de novo o verso 16. Se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a jurar pelo que jurou. Se alguém jurar pelo ouro. Verso 18. Quem jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Então eles pegaram aquilo que é material, não o altar, não o santuário, mas a oferta, mas o ouro, e disseram, isso aqui é mais importante. Estas coisas são mais importantes do que as espirituais. O santuário, que é espiritual, o altar, que é espiritual, tem um valor, mas tem coisas que são mais importantes, a ponto que você jurar por essas coisas, você tem que pagar de qualquer jeito. Que coisas? O ouro e a oferta, o dinheiro, as coisas materiais. Estavam pervertendo a doutrina verdadeira que Jesus nos restaurou aqui nesse trecho. Então, na verdade, não só perverteram, como na verdade eles quase que destruíram a doutrina, fazendo não uma inversão de valores, mas ao valorizar, ao hipervalorizar aquilo que era material, eles não estavam dizendo, olha, o material é mais importante do que o espiritual. Na verdade, ao hipervalorizar o material, aquilo que era temporal, eles pegaram e transformaram aquilo que era espiritual em absolutamente nada. Repara na palavra que ele usa aqui, que é nada mesmo. Verso 16, é de vós guias cegos, porque dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Se você jurar pelo santuário, é o quê? Nada. Verso 18, e quem jurar pelo altar, isso é o quê? Nada. Não é que eles falam, olha, gente, não é uma perversão, é uma perversão, uma perversão absoluta, não é inversão de valores, é destruir o espiritual. Está dizendo, olha, o altar é importante, né? O altar é importante, o santuário é importante, mas o ouro, né, a oferta é maior, não é isso. Ele está dizendo, não, a oferta é absoluta, o ouro é absoluto, o altar, o santuário, nada, absolutamente nada. E aí Jesus então faz a correção. E ao fazer a correção, Jesus faz como eles estão fazendo. Jesus não desvaloriza o material. Ele troca a palavra nada pela palavra maior ou menor. Jesus fala insensatos. Verso 17. Opa. Qual é a maior? Perguntou alguém de novo que fechou aqui. Peraí. Quem quiser não ser aluno, estou recebendo, tá? Insensato, cego, pois qual é o maior? Jesus não fala em qual é absoluto e qual não é nada. Ele diz qual é o maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Verso 19, qual é o maior? Não aquele que tem valor absoluto e que não tem. A oferta ou o altar. Jesus dá uma equilibrada no negócio. E na equilibrada que ele dá também acertado no negócio. Na verdade, o maior, o mais importante, não é o material, não é o ouro, não é a oferta, mas é o santuário, é o altar. Quer dizer, ele coloca a doutrina no seu devido lugar. Ele dá uma revertida na perversão que os religiosos estão fazendo. Por isso, eis que vos envio.
profetas, sábios e escribas. Jesus falou com aquela gente para consertar a doutrina na cabeça deles, para não ensinar errado. Eles continuaram ensinando errado, continuaram pervertendo a doutrina da supremacia do espiritual sobre o material. E aqui então, para a gente fazer uma aplicação na nossa vida, eu queria que você levasse muito a sério o que eu vou te falar agora. Porque eu acho que a nossa geração talvez seja uma das gerações, depois que Jesus veio ao mundo, que mais perverte essa doutrina, assim como os próprios fariseus fazem. É uma coisa assim absurda. Repara se a gente tem alguma área da nossa vida em que a gente também faz igual os fariseus, perverte essa doutrina. Quando a gente diz que aquilo que é espiritual tem menos valor ou valor nenhum diante das coisas que são materiais. Vamos ver? Por exemplo, aquele versículo famoso como Jesus diz o seguinte: mais bem-aventurado é dar do que receber. Bem-aventurado quer dizer o que mesmo? Super feliz, né? Felicíssimo, abençoadíssimo. Jesus está dizendo: olha, você vai ser muito mais abençoado, muito mais feliz se você der mais do que receber, certo? Certo ou não? E por que a gente faz exatamente o contrário? Porque a gente faz exatamente o contrário. A gente prefere mais receber do que dar. Pensa comigo. Por exemplo, os últimos 6 meses, você comprou quantas peças de roupa? Consegue lembrar? Não? Consegue lembrar? Com sua aparência você gastou roupa. Quanto? Não sei quanto, faz a conta aí. Agora, nos últimos 6 meses, quantas peças dá no seu armário? Você, não que o vizinho deu para você dar para alguém, não. Nos últimos 6 meses, quantas vezes foi no seu armário, pegou uma calça e falou assim: essa calça aqui está um pouquinho apertada, um pouquinho velha, acho que eu vou dar para alguém. Quantas vezes fez isso? Quantas vezes? A tendência é qualquer: não, essa calça aqui está um pouquinho só velha, um pouquinho só apertada, eu vou esperar porque eu vou emagrecer. Fica aí, filho, logo a gente se encontra, né? Mas enquanto a calça estava lá, quantas calças você comprou? Umas 2 ou 3. Cara, se você comprou mais 2 ou 3, você não pegou aquela aqui. Não, mas aquela lá, aquela lá o quê? Eu queria usar, aquela mulher. Então eu comprasse uma mais adequada, depois você comprava outra, já que Deus está dando graça. Está entendendo assim ou não? Vou pensar mais básico ainda, comida. Quem de vocês aqui esse mês não jogou comida fora, levanta a mão, deixa eu ver. Quem não jogou comida fora? Eu vi 3 mãos só levantadas. Aí você vai no mercado, puxa um carrinho, puxa 2, às vezes você compra de mês, é 3 carrinhos, né? Você olha para aqueles carrinhos, filho. Se eu fosse levar a sério que a Bíblia fala, eu ia pegar essa compra que eu gastei aqui uns por R$1.000 no supermercado, eu vou pegar R$100 dessa compra aqui, ó, eu vou dar para as pessoas. Você fez isso? Mas além de não ter feito isso, depois que come, você olha lá e isso aqui sobrou, estragou, a fruta estragou, né? Semana passada não tem uma frutinha que estragou lá na sua casa, você jogou fora? Tem umas bananas que passou do ponto? Deve ter, né? Não tem um macarrão vencido lá que você pegou e jogou fora? Jogou, né? E o arroz que sobrou? Mas é arroz. Não vai arroz fora quase toda semana, quase todo dia? Bom, aquele pouquinho que sobra? Se a gente fosse ter um bom senso, eu ia pensar: não, eu vou racionar como se fosse tempo de guerra, como as pessoas fazem em tempo de guerra, raciona a quantidade exata. Vou racionar para comer exatamente para ser consumido. E o que está sobrando aqui que não vai consumir, eu vou dar para alguém, porque a coisa está ruim. Mais bem-aventurado é dar o quê? Você já sentiu dor no coração quando você saiu e comprou uma besteira qualquer, e falou: cara, não ia ter que comprar esse negócio, cara. Tem que comprar esse negócio aqui. Sexta-feira passada eu comi uma pizza, que pizza sensacional. Aí hoje eu comi de novo, eu me senti mal, eu comi pizza de novo. Quando a gente com fome, com necessidade, eu paguei 50 pau nessas 2 pizzas aqui, meu Deus do céu. Se eu tinha comido uma pizza semana passada, por que eu estou comendo pizza agora? Eu não podia pagar uma pizza para alguém que está na rua precisando de comida? Está entendendo assim ou não? E aí, às vezes eu venho aqui alguém aqui na igreja por exemplo, e fala: pessoal, a gente precisa pagar as contas, vamos dar reforçada no dízimo. Não sei se eu vou dar o dízimo esse mês, porque afinal eu tenho que pagar umas contas aí. Mas que conta? Meu cartão de crédito. Por que você comprou? Comprei calça, comprei pizza. Fiz uma compra de R$1.000 no mercado, tem que pagar o cartão. Por que eu vou dar dízimo, oferta, essas coisas? Está entendendo, não? Então, às vezes, as pessoas procuram mais, vamos dizer, alimentar o corpo do que sustentar, por exemplo, a igreja onde ela é alimentada espiritualmente. O que eu estou fazendo aí, ó? Eu estou dando mais valor para aquilo que é material do que aquilo que é espiritual. Estou invertendo, igual Jesus falou para os caras vão fazer. Verso 17, veja a palavra pesada de Jesus. Ele falou: vocês têm que limpar essa bagunça. Jesus fala: insensatos.
Falta de bom senso, né? Cegos, cegueira. Qual é maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Claro que é o santuário. Cegos, qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Claro que o altar. Não são as coisas materiais. E aí, quando a gente pensa naquela velha dialética, aquela disputa, né, racional entre coisas e pessoas, quando a gente fala sobre esse assunto, é comum as pessoas usarem a expressão, coisas ou pessoas? Vamos conversar com coisas ou com pessoas? Se for para esse lado aí, a coisa vai ficar um pouco pior, hein? Jesus falou, não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo não é mais importante do que a roupa? Sim ou não? Sim. A vida é mais importante do que as coisas materiais. Então por que muitas vezes a gente dá mais valor para as coisas materiais do que para as pessoas, do que para os relacionamentos? Mas eu não faço isso. Faz. Por exemplo, se você tem filho, eu tenho certeza que tem um dia que seu filho falou assim, pai, vamos brincar? Aí você falou, filho, não vou não. Eu estou ocupado agora, estou fazendo alguma coisa aqui. Pega aqui esse negócio, pega aqui, 10 reais, vou comprar sorvete. Não, vou comprar sorvete ali. Aí o moleque falou, tudo fez comprar sorvete. Aí você pensou, estou livre, né? Pai, vamos brincar. Dá para você me levar no campo para jogar bola? Não vou não. Aí você pensa, não, mas daqui a pouco é aniversário dele, eu vou lá comprar uma bola bem bacana para ele, né? Aí comprou uma bola bem bacana para o moleque, né? Aí se tem uma porque ganha uma bola, o moleque voltou com a bola. Pai, vamos jogar bola? Comprei a bola, não vai me deixar em paz, agora está com a bola. Sua mãe está lavando a louça lá, não, tem que cuidar da casa, tem que arrumar umas coisas aqui, não sei o que lá. Aí vem a filha com a bonequinha embaixo do braço, mãe, me ajuda a pentear minhas bonecas. Ela fala, sai daqui, menino, preocupado. Quando você não presta um bocadinho, fala comigo. Pensa. Especialmente os pais que são bem ausentes, é comum comprarem coisas para as crianças para compensar o tempo que deveriam passar junto. Seus filhos, por exemplo, não precisa tanto de brinquedo, não precisa da sua própria pessoa, da sua presença junto com eles. Olhando para nós aqui que somos casados, né? Sei lá, você gasta quanto tempo cuidando da casa, cuidando do trabalho? A gente gasta tanto tempo trabalhando, aí quando chega em casa, o que eu tenho que fazer? Agora eu vou gastar com as louças, com as televisões em casa. O cara senta lá, a mulher vem falando, peraí que eu estou vendo o jornal, peraí. Eu já me flaguei várias vezes. Eu estou lá cansado, lá que eu ligo a televisão, olha que eu estou começando a prestar atenção, lá vem a Sueli falando, eu falo, meu Jesus, lá vem essa mulher de novo. Você não está vendo o que o William Bonner está falando, eu preciso ver o que o William Bonner está falando, eu não entendi ainda. Eu penso, não falo, se eu falar, apanha, né? Fico pensando, mas, cara, que loucura isso, velho. Aí os filhos casam, os dois se aposentam, aí não dá para trabalhar mais, aí um olha para a cara do outro, o outro para a cara do um, aí o cara fala assim, quem é você? Ela fala, quem é você? Eu te conheço. Agora são obrigados a conviver um com o outro. Meu, o que a gente está fazendo, cara? Está preferindo coisas do que pessoas. Insensatos, qual é o maior? O santuário ou o ouro? Claro que é o santuário. Cegos, qual é o maior? O altar ou a oferta? Claro que é o altar. Jesus está dizendo para nós aqui, estou enviando uma palavra para vocês, profetas, servos, escribas, João Batista, a palavra escrita. Estou mandando um monte de palavra, um monte de revelação para vocês entenderem e acatarem. Para quê? Para vocês não serem hipócritas, como esses caras eram hipócritas. Que eram cegos, que valorizavam mais o material do que o espiritual. Vamos salvar essa doutrina. Diga amém. Terceiro e último lugar. Qual a última revelação que esse texto nos traz para a gente escapar dessa hipocrisia danada aí? É a limpeza da cegueira espiritual. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Os fariseus, os escribas, segundo Jesus está dizendo aqui, eles eram gente cheia de rapina. Sabe o que é rapina? Rapina é aquela ave que come carniça, né? E caça bicho, tipo gavião, essas coisas. Mas rapina, caçadores? Caçadores de quê? Ele está falando de serem corruptos, de serem dados a explorar as pessoas para conseguir dinheiro. Eles tinham várias maracutaias, esses caras. Então,
Por exemplo, chegava aquelas ofertas no altar ali, então havia um esquemão de desviar algumas ofertas, algumas coisas. Já tinha um esquemão naquela época, né? Não tinha CPI, não tinha lava-jato, né? Mas já funcionava. Os caras roubavam um pouco, chegavam no tempo. Beleza. Além disso, cada um daqueles religiosos, como eram pessoas ricas, ele tinha os seus negócios fora. E normalmente eram malandros. Eram judeus e malandros. Daí vem a fama do judeu ser meio ladrão, né? Aí dessa época, o Jacozinho ser ladrão. Mas a pior da rapina dessa gente, a pior da ganância dessa gente, na linguagem de Jesus, é o que eles faziam com o povo. Às vezes chegava uma pessoa pobre, chegava lá com um passarinho, né, para ofertar, olha, eu vim trazer montado num jumentinho, né, vim aqui no meu jumento, minha mulher, e a gente é pobre, segundo diz Moisés, a gente traz só um animalzinho pequenininho, porque a gente não tem dinheiro. Aí ele fala assim, mas esse bicho que você está trazendo do lado aqui, ó, você tem os jumentos, e o seu bodezinho aqui, a sua cabrinha, não, isso aqui a gente trabalha, vende o leite dela, por que você não oferece a cabra? Afinal, você está pecando muito. Quais são os seus pecados? Aí cercava o sujeito, conversava com o sujeito, convencia o camarada que ele tinha que dar o melhor. Você já viu isso em algum lugar, não? Tinha que dar o melhor, porque os pecados eram muitos. Aí o coitadinho que chegou com 2 passarinhozinhos para dar de oferta, olha para a mão dele e falou assim, o sacerdote falou que tem que dar o melhor, vamos dar nossa cabra aqui, ó. Vamos estar para casa com os passarinhos e o jumentinho. Então eles extorquiam o povo. Não podia ver uma pessoa chegando com oferta que já crescia um zóio grande, falou, para lá vem um cara para a gente extorquir. Então Jesus fala, esses camaradas são igual ave de rapina, cheios de rapina no coração e cheios de intemperança. Intemperança é o contrário de temperança. Temperança é controle próprio, né? Domínio próprio. Quer dizer, é um jeito descontrolado. Em que sentido? Na ganância, a ganância por si só já é um descontrole, da má índole. Mas ele disse a pessoas que eram descontroladas em outros aspectos, por exemplo, eram gulosos, comiam muito, geralmente gordões, porque comia muito, né? Imagina, cada bicho chegava lá, assava, pegava uma parte, comia muito. Eram gulosos não só na comida, mas acredite nisso, ó, os fariseus geralmente eram beberrões, tomavam porre, bebiam muito, e claro que também frequentavam as casas noturnas da época, lá em Jerusalém, as boates de Jerusalém da época, sabia disso? Ué, nossa, você não sabia disso? Lá em Jerusalém tinha os bordéis também, tinha os protíbulos, tinha a casa das primas lá também, naquela época já tinha. E a clientela preferida, quem era? Eram os religiosos. Por quê? Porque pagavam mais, tinham mais dinheiro. Mas não eram os religiosos. Eram os religiosos. E cometiam esse monte de porcaria. Na surdinha, claro. Cometia. Só que ao mesmo tempo que eles faziam isso, aí chegava no Muro da Lamentação, hoje onde é o Muro da Lamentação hoje, aí fazia aqueles mantas enormes, né? Lembra que eu te falei semana retrasada das orações dos judeus, as 19 orações principais do credo judeu, né? Ficava horas e horas aí orando, ó Senhor, não sei o que lá, e orando, para ver se expurgava os pecados, né? E o sacrifício, cada sacrifício que fazia, pegava, ó Senhor, perdoa meus pecados também, quer dizer, fazia toda uma série de rituais para se purificar, mas o comportamento continuava podre. Por fora, todo mundo olhava e falava, nossa, como esse cara é religioso, né? Mas por dentro, as primas da casa dos bordéis sabiam como eles eram por dentro. Você tem ideia? É o que o texto está dizendo aqui, quando eu falo de lavar os copos, né? Os pratos. Se você visse um fariseu andando na rua no tempo de Jesus, ele tinha aquela roupa esquisita, aquela barbona esquisita, aquele turbante, os filactérios, aquele monte de coisa. Mas se você reparasse do lado do corpo dele, tinha um troço que parecia um cantilzinho, era uma garrafinha. Se você acha que essa coisa de andar com garrafinha na mão é coisa de tiazinha que vai na academia, né, com as garrafinhas, você chega na academia de manhã, elas estão com aquela toalhinha pequena, cor-de-rosa, né, a garrafinha na mão, né? Ou do tiozão que está correndo na rua com a garrafinha na mão. Começou no tempo de Jesus, se você encontrasse esse fariseu na rua, ele estava com aquela roupa terrível, esquisita, e uma garrafinha pendurada. Depois, essa garrafinha para que é? Para tomar água? Não. Porque se ele chegasse numa casa e alguém oferecesse um copo de água, ele pegava o copo vazio antes, pegava a água, fazia uma oração e lavava o copo por dentro e por fora. Se ele fosse comer na sua casa, antes de você servir a comida, ele pegava o prato, fazia uma oração e pegava a água abençoada que ele trouxe e lavava o prato que você dava para ele por fora e por dentro. Aí Jesus olha para ele e fala o seguinte, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, por quê? Porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas vocês por dentro estão cheios de rapina e de intemperança, cegueira espiritual. Jesus está dizendo, olha, vocês têm que limpar por dentro, limpar essa cegueira espiritual. Fariseu cego, verso 26, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Quer dizer, olha para dentro, se arrependa dos pecados, para que o resto então fique limpo, não só a parte de fora. E aí?
Será que a gente faz alguma coisa parecida hoje? O que você acha? Será que existe alguma pista, pelo menos, de que a gente faz umas maluquices assim? Não se entregue, né? Nem pisca, senão eu já sei que foi você, né? Não pisca, só pensa para você mesmo. Por exemplo, quem de vocês aqui veio de outra igreja? Deixa eu ver. Quem veio de outra igreja para cá? Quem veio? Deixa eu ver. Quem veio? 40%, né? Você lembra por que você veio de lá para cá, não? Você lembra? Espero que tenha sido por bons motivos. Como eu digo com o pessoal, às vezes, quando vai embora da igreja, eu digo, aí, pastor, eu vou embora. Cara, vai em paz, velho. Mudar de igreja nunca foi pecado. É pecado você ficar longe de Deus, aí não dá, né? Vai em paz, mudar de igreja não é pecado. Mas qual a razão que te trouxe, por exemplo, de outra igreja para cá? Pensa. Quando eu vim para cá, tem gente que fala assim, a CBB estava famosa naquela época. Eu congregava na esquina ali. Os meus amigos, meus amigos vieram para cá, acabei vindo junto. Um monte de gente para cá, veio por causa dos amigos. Os amigos foram embora, o cara ficou sozinho. Muito engraçado. Vim para cá. Quando o cara, por exemplo, aqui no nosso caso, mas tem igreja, e agora está mudando um pouco isso por causa do Uber, mas um tempo atrás, por exemplo, tinha gente que procurou uma igreja nova e falava assim, não, eu vou arrumar uma igreja que tem estacionamento. Até aqui em Guarulhos, a igreja batista mudaram algumas normas, né? Está de construção, a prefeitura mudou, tem que fazer estacionamento. Agora a pessoa não esquenta mais com isso. Não, vou mudar de igreja porque lá tem estacionamento. Ou porque é perto da minha casa. Não, legal, mas perto da sua casa, né? Seus amigos estão lá, não tem problema, né? Ou porque os serviços são melhores. Pastor, a igreja estava lá, a pregação era muito ruim, não dá, eu gosto de Bíblia, né? O louvor era muito ruim, eu sou uma pessoa muito emotiva, a música era muito ruim, né? Ou como uma vez eu vi um rapaz falando assim, eu vou mudar de igreja porque não sinto mais a presença de Deus, né? E lá eu vou sentir a presença. Beleza, tá sentindo? Pera. Esses motivos, por si só, pensa comigo, eles não fedem, como diz minha mãe, não fedem e não cheiram, são neutros. O que vai dizer se fede ou se cheira? Você tem que ver se há bom senso do que você está fazendo, né? Qual é a prioridade que você está cultuando? Você está usando desses motivos e está respeitando a prioridade ou não? A prioridade do culto, em primeiro lugar, é o momento em que eu me junto com meus irmãos para prestar uma gratidão coletiva por tudo que Deus tem feito na minha vida. É o momento da adoração coletiva. E mais ainda, né, o principal de a gente estar junto, aqueles que são melhores, né, ou mais capacitados, servir aqueles que são menos capacitados. Então eu não vou para um lugar para ser servido, eu vou para um lugar para poder servir. Esse é fundamental, né? Jesus fala para aquela gente, fariseu cego, cuidado com o exterior, né? E cuidado com o interior. Limpa primeiro o interior para depois o exterior fique legal. Você trocou de Bíblia esse ano? Sim ou não? Você compra a Bíblia a cada quantos meses? Uma vez por ano, 2 vezes por ano. Por que você troca de Bíblia? Porque sai uma Bíblia nova todo ano e eu compro aquela Bíblia nova. Você trocar de Bíblia vai melhorar a sua vida espiritual? Sim ou não? Sim ou não? E vai piorar a sua vida espiritual? Sim ou não? Vai piorar. Beleza. E se você for uma pessoa bem fiel para com a sua denominação? Tem gente que morre, né? E eu vou morrer nessa denominação aqui. Eu quero ser fiel para a sua denominação. Eu nasci na igreja tal e eu morri na denominação tal, porque é assim que funciona. Isso vai mudar alguma coisa sobre a vida espiritual, sim ou não? Você posta coisa na internet, aqueles versículos que a gente não gosta de ler, sabe? Você gosta de fazer isso ou não? Aquelas mensagens, tem gente que adora mandar mensagem, né? Isso melhora a sua vida espiritual, sim ou não? Piora. Não, tudo isso que eu estou te falando são coisas neutras, cara. São coisas neutras. Agora, se eu troco de Bíblia, cada vez mais cara, né? Não tem nenhum problema. Mas se eu troco de Bíblia a cada 6 meses, mas a cada 6 meses eu tenho que fazer um tratamento porque eu sou viciado de pornografia. Porque de manhã eu leio a Bíblia e à noite eu leio as minas na internet, os nudes. O que está errado aí? O que está errado aí? Parece que eu estou preocupado mais com o exterior, né? Eu sou fiel à minha denominação, mas o cara na igreja lá só falta matar os irmãos da denominação dele. Um dia eu fui num acampamento de uma igreja aí, quando era garoto, né? Aí o moleque não presta, né? Tá lá para bagunçar, né? Adolescente. A gente tava na piscina bagunçando, moleque, né? Daqui a pouco veio um dos líderes da igreja, de longe gritando. O líder da igreja, um dos principais gritando, bem de longe, gritando para nós, né? Molecada, respeito é bom e conserva os dentes. Aí todo mundo... Mas quem falou isso? Foi eu? Foi você? Foi a molecada? Não, era um dos líderes da igreja. Bravo, nervoso, destemperado. Chegou perto da piscina gritando, eu vou quebrar a cara de vocês. Aí a molecada... Acabou o barato da piscina. Cara, que adianta eu ser fiel
de um monte de coisas, postar coisas na internet, versículo, texto. Se quando eu estou nervoso, por exemplo, o que vem na minha boca é xingamento, é palavrão. Não consigo discordar de alguém sem ofender a pessoa, sem mandar a pessoa para algum lugar, sem xingar ela. Será que o problema é a Bíblia que eu estou trocando a cada semestre? Será que o problema é a minha igreja, o motivo pelo qual eu troquei a igreja? Será que o problema é externo, o problema ou uma coisa mais profunda? Que adianta eu ter uma série de cuidados externos, se a igreja é boa, se não é, se eu tenho uma Bíblia melhor, se eu não tenho, se eu falo evangeliquei, se não falo. Se eu ficar bravo com a minha mulher e mandar a minha mulher se danar, por exemplo, se eu falar para a minha mulher, vou quebrar a sua cara se você não calar sua boca, o que você acha? O que você acha? Jesus tem uma opinião sobre isso. Fariseu cego, é a opinião de Jesus. Limpa primeiro o interior do copo. O fariseu pegava o copinho dele lá, me dá aqui que antes de eu beber eu vou lavar o copo aqui. Jesus fala, você está preocupado, cara, em fazer uma oração e pegar essa água abençoada que você orou lá ungindo a água e purificar o copo para depois beber água para manter um ritual? Mas à noite você vai para o prostíbulo. Fariseu cego, você não está enxergando a dimensão das coisas? Limpa o exterior, mas limpa primeiro o seu interior, cara. Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. Para quê? Para que vocês limpem essa cegueira espiritual. Para não ficar muito pesado, vou terminar lembrando uma coisa engraçada que eu vi uma vez, né? O filho da Kelly, o Levi, acho que ele tinha uns 2 anos de idade. Ele era muito fofinho, esse moleque, quando era pequenininho. Até hoje ele é bonito, aquele moleque, mas ele era muito gordinho, bonitinho. Aí eu estava na casa dele, com o pai dele, com o Josafá, e aí ele pegou isso com fósforo, escondido. Aí a gente viu, né? Aí o pai dele falou, Levi, vem aqui. Aí ele veio assim, com as 2 mãos para trás. As bochechonas igual do pai, né? E assim, Levi, você está fazendo uma coisa errada? Porque as bochechas estavam lançando, né? Levi, você riscando o fósforo. Cadê o fósforo, Levi? Me dá o fósforo, Levi. A outra mão também, Levi. Quando deu a mão, depois, a outra mão, Levi. Aí esse outro fósforo. Que canalha! Que hipócrita, que fingido! É que pode, cara, daquele tamanho ser fingido. O pai falou, me dá um negócio, ele deu uma mão e estava um monte de fósforo escondido na outra. O ser humano é assim desde pequeno. A gente aprende a dissimular cedo. Você está jogando bola com os moleques na rua, a gente vê na televisão os jogadores, aí o moleque está jogando bola, o moleque de 5, 6 jogando bola, ele toma uma canelada, ele cai, parece que quebrou o fêmur, né? O outro nem encostou nele. Você está falando, tu cavei a falta. Aprende a fingir desde pequeno nas brincadeiras. Eles são crianças. O ser humano nasce dessa maneira. Só que no nosso caso, a gente já não é mais criança. A gente já está meio que naquele ponto que a Bíblia chama de adulto espiritual, né? Adulto espiritual. E o adulto espiritual, chega uma hora que ele pega tudo aquilo que está atrapalhando a vida dele e fala, você está procurando, igual quando você está procurando uma coisa, um pelo nas costas que você está te coçando, você começa a mexer, tem que encontrar um pelo, você se vira até achar que aquela coisa está coçando nas costas e joga fora. O adulto espiritual, quando ele vê que alguma coisa está atrapalhando a vida dele, ele vai, se mexe, até ele encontrar a porcaria que está lá e joga fora. Se livra. Na linguagem bíblica, Hebreus 12, ele meio que se desembaraça de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. A Bíblia está dizendo que a gente tem que se desembaraçar do peso que todo dia e com força, com intensidade nos cerca. Tem um peso que vem sobre nós, que é o peso do pecado. Não é fácil, mas todo dia o pecado vem para sufocar a gente. E a nossa tendência humana é esconder. A Bíblia fala, não esconda, se livre dele. Por quê? Diz o resto do texto. Porque nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha para mim, por gentileza. Existe uma carreira que foi proposta para nós. Quer dizer, Deus tem um projeto, tem um propósito de vida. Deus está dizendo, esse aqui é o caminho que eu escolhi para você. Caminho de glória, caminho de bênção, caminho de felicidade, de paz do espírito.
Como a gente cantou aqui, até na hora da morte, seu caminho vai te dar paz, tranquilidade, é o caminho de Jesus, né? Essa carreira que nos está proposta. E durante o tempo que a gente vai travando essa carreira e correndo essa carreira, a gente vai construindo, vai deixando uma herança, um legado para as pessoas, vai deixando um mundo melhor, até a gente ir para o nosso mundo, finalmente a cidade eterna, né? A Nova Jerusalém. Então a Bíblia fala o seguinte, ó, olha para esse caminho que você tem que seguir, ó, e não deixa essas coisas te atrapalharem, te pesarem, arranca essas porcarias fora. Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas.